E ontem eu fiz um workshop de marketing energético, né? Não era nada a ver com estratégia, e sim com energia, né? Eu acho que tudo é energia mesmo, né? Então, sempre a gente tem que perguntar, né? O que que tá leve para nós, o que que não tá leve, o que que funciona para nós e o que que não funciona. E é muito isso das perguntas, né? Eu não sei se vocês conhecem barras e tal, mas independente de conhecer ou não, né? Mas a pergunta hoje para nós aqui é, né, o que que eu posso fazer, né, de diferente na minha vida? O que mais é possível, né? Qual é o impossível que eu quero criar, né? Que na minha cabeça estava impossível e que agora pode ser criado, né? Então são coisas assim que a gente vai colocar aí, né, nesse rol aí das coisas que a gente vai ver hoje. Então sejam muito bem-vindas. Eu sei que algumas me conhecem, outras a gente conversou um pouquinho quando estava na fase de lançamento da formação de constelação. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês, né? Porque eu fiz o lançamento sozinha, praticamente. E eu acho que eu conversei com umas 250 mulheres, né? E foi muito bom, porque daí eu fiquei sabendo de algumas histórias, né? O que que elas já atuam, por que que elas queriam fazer a formação, né? E eu acho que a pergunta minha e a de vocês, de qualquer forma, seria assim: como eu posso ser uma contribuição para vocês hoje e como vocês podem ser uma contribuição para mim hoje, né? Tudo que vier de troca vai ser muito interessante, né? Então, para quem não me conhece, assim, mas tem algumas que já são amigas, né? Já tá tudo entre nós, né? Mas então, eu sou Vanessa, eu sou gaúcha, moro no interior de São Paulo, aqui em Marília. Eu, a minha primeira formação foi administração de empresas. Daí depois eu fiz psicologia. Na verdade, só vou terminar agora. Eu tenho formação de constelação familiar, umas duas, três formações, né? Mas foi um longo período aí, de 8 anos, que eu comecei nas terapias integrativas. E eu comecei com o Reiki, foi minha primeira porta, assim, né? Porque eu era muito racional. E eu pensava, gente, existe energia mesmo, né? E hoje eu sou completamente apaixonada por essas questões, né? Seja de energia, seja da constelação. E a constelação realmente mudou a minha vida, né? Porque eu refazendo toda a minha história, tudo, né? Que eu sempre refaço aí com os cursos também. Eu lembro que era uma pessoa muito de me excluir. Hoje eu entendo que talvez eu me identificava com algum excluído da minha família, né? E também muito tímida, muito quieta, mas também muito observadora, assim, né? Enxergar coisas além do que o pessoal da minha idade enxergava, né? E essa observação foi sempre muito boa, mas até hoje eu fiz um processo de decodificação de nome, né? Que depois eu conto para vocês um pouquinho. Mas a verdade aqui é vocês pensarem, e esse é o meu exemplo que vai servir para vocês, qual é a maior dor de vocês hoje, ou que foi da vida até então, porque a gente vai poder modificar isso, e transformar isso em potência, né? Transformar isso numa grande potência. Boa noite, Celeste. Então, pensem, aquilo que está se repetindo, né? Aquilo que está, assim, toda hora aparecendo novamente, impedindo que vocês cresçam, que vocês sejam vocês, que vocês falem a verdade, né? De vocês, e que muitas vezes faz com que vocês se encaixem, né? Algum quadradinho que não é mais de vocês. Porque a gente sabe que ao longo da nossa vida, né? Com a idade e tal, a gente vai evoluindo, né? Seja emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, né? E todo mundo está nesse processo. Mas, que nem, eu não sei se ela está aqui, ela recém me ligou, acho que ela não conseguiu entrar, deixa eu ver. Me Tô ligou, aqui.
Marília, né? E a gente conversou um pouquinho, ela quer constelar. E ela disse assim, ah, eu vou fazer 30, né? 30 anos. Tá, tranquilo. Ah, que legal. Laís, eu vou fazer 30 anos e eu tô em dúvida sobre os caminhos da minha vida. Eu tô me questionando, já fiz terapia e tal, né? E a gente conversou um pouquinho. E porque a cada idade, dependendo, né, é um marco na nossa vida, principalmente de 7 em 7 anos, né? Então pensei, então, me respondam aí que qual é a idade de vocês, assim, vamos ver em que setênio mais ou menos vocês estão. Se quiserem colocar no chat aí, porque assim, ó, principalmente dos 28, né, em diante, a gente começa a se questionar muito sobre a nossa missão de vida, nosso propósito, ó, 35, 45, 48, passados 42, então bate assim, por quê? Passados 42, a gente já tem aquela maturidade, né? Uma certa maturidade de vida mesmo, e aí não cabe mais, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é algo assim do tipo, não cabe mais eu nesse quadrado, né? Que muitas vezes eu entrei para, sei lá, às vezes é sistêmico mesmo, para seguir uma coisa que meus pais projetaram, ou que vim compensar o meu sistema, que muitas vezes não deu certo a alguém e eu pego o bastão e vou adiante, mas deu, chega, agora eu não preciso mais, eu posso ser eu mesma, né? Então, esse é o convite aí para vocês hoje. E deixa eu ver as carinhas, eu gosto de ver as carinhas. Eu vou botar todo mundo para ver. Então, depois eu vou mandar o material para vocês no grupo sobre os setênios. Eu adoro, eu sigo muito, né? Eu, no caso, eu tenho 37 e foi exatamente. Às vezes ele varia um pouquinho conforme a nossa idade, né? Emocional, digamos assim. Mas, ó, 28 anos para mim foi um marco de virada, né? Assim, profissional. E daí, depois dos 35, também foi uma virada, porque daí eu me separei, mudei de cidade, né? Foi tanta coisa. Então, são marcos de mudança, né? Pode oscilar ali entre, né, 30 e poucos. Quem está no 42 pode ser do 40 ao 45, né? Depois eu vou mandar o que cada um significa aí para vocês. Mas legal, gente. Quem aí já conhece a constelação familiar? Ou quem já constelou alguma vez? Tem alguém que não conhece a constelação familiar? Acho que todo mundo conhece. Então tá. Gente, eu fiz um mapa mental aqui para dar um overview, né? Deixa eu só. A Celeste é consteladora. Sim, tem várias consteladoras aqui, estou muito feliz, né? Que a gente troca muito. Então, eu fiz um overview, assim, sobre a constelação para todo mundo olhar e internalizar alguns conceitos, não para agora pensar em ser consteladora, mas sim primeiro internalizar esses conceitos na sua vida, né? E depois de eu passar os conceitos aqui de forma mais sucinta, né? A gente vai fazer um exercício, tá? Porque não é para ser uma aula muito extensa, né? Apesar que eu adoro dar aula quando eu vejo já estou, né? Falando demais. Mas então, gente, fiz um mapa mental para ajudar vocês aqui a compreenderem um pouquinho mais a constelação. Então, a constelação começa por aqui, ó. É uma ferramenta, né, de autoconhecimento. E hoje eu diria assim que para quem é terapeuta, enfim, ou quer atuar, essa é uma ferramenta. A gente pode ter mais de uma, pode ter só essa, ou pode ter mais de uma. E eu sou muito a favor que a gente honre a nossa história. Então, eu não vou excluir nada que eu vivi antes. Eu vou pegar todos esses meus períodos da minha história, e daí isso é uma dica aí para vocês, vocês podem fazer de tema de casa, listar todos os conhecimentos que vocês têm. Ah, eu sou professora, eu já dei aula. Ah, eu não sei, eu, no meu caso, já fiz biologia, fiz 2 semestres, gosto de plantas, trabalhava com plantas medicinais quando eu tinha 17 anos, né? Por quê? Nem sabia o porquê, né? Mas hoje eu amo plantas. Então,
Pega tudo isso que você viveu, seja bom ou ruim, e aí não tem certo ou errado. Na verdade, não tem ruim. Não sei se faz sentido isso para vocês. O que parece ruim, muitas vezes, é aquilo que vai te levar para outro nível, para outra consciência, né? Mas depende muito de quanto a gente está disposto, né? Os dispostos se atraem, é por isso que vocês estão aqui hoje, que vocês estão a fim de mudar, né? Imagina, alguma coisa que eu não querer mudar, né? E eu costumo dizer que, gente, a melhor bênção, o maior presente é a insatisfação e o desconforto. Pode parecer que é ruim, mas não, é esse que vai fazer a gente sair do lugar que a gente está e ir para outro lugar, né? Que seria muitas vezes esse lugar que o universo está esperando, tu dê aquele passo e tal, e algumas crenças tuas, alguma questão sistêmica está te segurando, né? Então, a constelação é isso, ela é uma ferramenta muito poderosa mesmo, né? E ela ajuda a olhar para todo o teu sistema familiar, né? Seja, começa com a tua mãe, teu pai, depois avós, bisavós, tetravós. Normalmente a gente fala que quando eu constelo ou amplio minha consciência de forma sistêmica, seria, né? Olhando como um todo. Por que que é sistêmico? É porque quando eu mexo algo em mim, vai acabar mexendo em outros membros da minha família, outras pessoas, né, da minha árvore genealógica, principalmente as 4 gerações anteriores e as 4 posteriores, assim. Então, quer dizer, daqui a pouco eu nem tenho neto, mas vai reverberar nele, vai liberar ele de ter que viver algumas coisas quando vierem os netos, né? Então, isso é muito legal. Normalmente, as questões que eu tenho que resgatar, que eu peguei o bastãozinho de alguém, tá muito próximo, é até 4 gerações. Então, assim, ou é de mãe e de pai, ou é de avó, bisavó, tataravó, tá? Então, é legal a gente ter esse panorama e conhecer um pouco da história da nossa família, né? Da onde que eles vieram, que origem que era, se era italiana, alemã, portuguesa, indígena, foi escravo, não foi. A gente vê de tudo, né, nas constelações. Foi permitido, para nós mulheres é muito importante, né? Foi permitido que essas mulheres fossem felizes, seja nos relacionamentos, seja na sua carreira, porque muitas vezes eu estou em lealdade, que seria o quê? Eu estou numa lealdade invisível, que a gente chama, por essas mulheres, por esse bastãozinho que eu herdei de alguém, mesmo que seja invisível, inconsciente, eu estou repetindo isso, né? Então, a constelação é isso. Ela vai te ajudar a ampliar a consciência e ver assim, ó, isso eu não preciso mais repetir. Eu me libero. Eu deixo com você o que é de você e levo para mim só o que é meu. Que é uma das frases que a gente mais utiliza, tá? Só aqui tem um ponto que ultimamente eu tenho utilizado nas aulas, que seria o quê? Eu não vou poder só me liberar de coisas ruins, né? Ai, parece que quando eu olho para o meu sistema só tem coisas ruins. E na verdade não, tem muitas coisas boas, muitas, muitas. Tem talentos, tem dons, tem. E isso eu tenho que olhar também. Não é só a sombra, é a luz também. Então, daqui a pouco eu tenho uma avó que eu sei de coisas da minha avó que eu herdei, assim, né, de dons. Ah, minha mãe faz isso muito bem, eu cozinho bem. Esse jeito de ser honesto, de ser justiceira, de quem que eu herdei, né? Então, eu honro isso, que é bom. E o que não é bom, que eu me torno consciente, eu me libero, que é isso que a constelação ajuda a fazer, né? Então, a quem eu estou honrando muitas vezes de forma invisível, né? Então, a constelação, ela me ajuda a ampliar a consciência. Uma vez a minha consciência expandida, como dizia Einstein com outras palavras, ela nunca vai voltar ao estado original. Não volta, né? Mas, como até a Laís me perguntou, de 0 a 10, ela me perguntou quanto que vai mudar mesmo a minha vida constelando, né? E eu disse para ela que eu não posso responder para ela. Por quê?
porque depende dela, né? Depende dessa ampliação da consciência e depois disso, o que que eu vou fazer com isso? Que é o agir, né? Muitas vezes. Tranquila, Dali. O que mais, então, gente? A base da constelação, vamos falar aqui um pouquinho. Existe um campo morfogenético, né? Que é um campo informacional que a gente chama, que ele está atuando a todo momento. Ele está atuando aqui no nosso grupo, na tua vida, no teu dia. É um campo de informações que a toda hora ele tenta te apresentar algum sinal, alguma coisa, e às vezes a gente não está no aqui e agora, não está na presença total, e às vezes a gente não está enxergando, né? Então, o que que o campo faz na constelação? O que que acontece quando eu estou numa constelação? Eu estou no aqui e agora. Gente, quando a gente abre uma constelação, seja quem está constelando ou quem está assistindo e tal, a pessoa fica vidrada ali, né? E tu não tá assim no estado de presença, por isso que o campo atua tão forte, porque tu vai notar os pequenos detalhes. Se for de bonequinho, né? Se o bonequinho caiu, se o bonequinho tá de costas, né? Ou se for com pessoas, se a pessoa tá com a mão fechada, que às vezes quer dizer raiva, né? A gente vai perceber cada detalhe. Mas mesmo eu fora de uma constelação, quero dizer que o campo morfogenético, ele está atuando aqui, né, com a gente e tal. E ele é atemporal, porque de repente aconteceu uma coisa lá com a minha tataravó, quando ela veio no navio fugida da guerra, deixou tudo para trás, está sentindo aquele sentimento de perda, de deixar suas origens, e eu daqui a pouco entro em ressonância, que é um conceito que a gente fala, que é o quê? Eu estou em ressonância com aquela dor lá da minha tataravó. Então, cada vez, né, que eu tenho que me despedir de alguém, me despedir de alguma coisa, deixar algo para trás, fechar um ciclo, dói. Por quê? Porque às vezes eu estou em ressonância com algo que aconteceu lá no passado com alguém da minha família. Então, esse é o conceito, né, de ressonância. Muitas vezes eu estou ressonando e nem sei, seja com um pai, um tio, um avô, né? É muito mais complexo que isso no sentido profundo, mas aqui é um overview, né, hoje para vocês. Deixa eu me situar aqui como funciona mais ou menos a constelação. Então, gente, o campo atuando me ajuda a trazer consciência. E eu, com essa consciência, vou ampliar meus horizontes e vou poder agir diferente. Vou quebrar essa minha lealdade aí parental, muitas vezes. Então, qual que é a base da constelação familiar? Pai e mãe. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que a base da constelação, muitas vezes, né, uma das primeiras coisas que a gente olha é o nosso pai e a nossa mãe. Então, eu trago aqui uma frase que seria assim: honra, né, teus pais, que é o que é dito biblicamente, né, mas também saia da parentela, que seria o quê? Eu não ficar mais trabalhando para o meu sistema de origem, eu trabalhar, né, para o meu próprio sistema. Depois que eu trabalhei as questões de pai e mãe, também meu pai e minha mãe, que não é fácil, é uma coisa que ao longo da vida, né? Não é só, um dia eu olho, pai, tal, mãe. Não, é uma coisa que eu vou olhando e vou tirando julgamento e vou aceitando no sentido assim de alma, não é aceitando tudo que eles fazem e tal, ou o jeito deles serem, mas de alma eu aceito porque eu aceito a minha vida, né? Eu simplesmente, quando eu honro a minha vida e eu não tenho mais dúvidas de quem eu sou, porque eu só tenho identidade completa se eu tenho meu pai e a minha mãe no meu coração. Se eu não tenho isso e não honro a minha vida, eu vou estar em dúvida de quem eu sou, quem que está faltando, que vazio é esse que eu estou sentindo. E eu só preencho muitas vezes com meu pai e a minha mãe, tá? Então, pai, né, significa coragem, força, decisão, né, vai para a vida. É muito isso, assim, né? Pai é
sabe? Então, a minha questão aqui que eu quero trazer para vocês é: vocês estão conseguindo ir para a vida, decidir, ter força, assim, para, né, fazer acontecer, porque isso é o nosso lado masculino, né? Isso é honrar esse lado masculino, né? Nossa, porque a gente tem o lado masculino e feminino. E a mãe, o que que é a mãe, né? Sucesso, nutrição, segurança, né? Todo esse lado feminino, intuitivo, que muitas mulheres têm deixado de lado, né? Porque estão mais masculinas que femininas. Então, tem alguns resgates aí para fazer. Ou romperam com o seu feminino por causa da mãe, ou o pai, né? Enfim, cada um vai ter que olhar para a sua história. Por que que eu estou muito masculina? Que seria o quê? Não sinto mais, não intuo mais, não tenho sucesso na vida, né? Ou ao contrário, se eu estou muito feminina, não saio do lugar. É um feminino que eu costumo dizer que não é o saudável. Não saio do lugar, não consigo começar e terminar as coisas, não tenho alvos claros, assim, né? Onde eu quero chegar e tal. Fica tudo, deixa eu só sentir, só intuir, né? Isso também não é saudável, tá? Então, o que que acontece? Eu tô indo muito rápido, gente. Não? Tá. Então, o que que acontece? O que que pode acontecer com o nosso pai e a nossa mãe? Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp. A gente pode ter o que a gente chama de amor interrompido de pai e mãe. Normalmente, ele acontece do 0 aos 7 anos, né? Então, do zero, e eu costumo dizer que agora, estudando outras coisas, seria do -1 ao 7. Por quê? Porque na concepção minha, antes do meu pai me conceber e a minha mãe, eles estavam num arranjo, né, de casal. E cada um sabe, não sei se vocês sabem como era antes da concepção de vocês, como que estava essa relação, e isso influencia em mim hoje também. Então, às vezes, aquele pai e aquela mãe não estavam bem, ou mãe que teve a filha solo. Tem tantas histórias, né, que acontece, ou a mulher era a amante, e não tem julgamento aqui, né? Ou foi de um carnaval, tem tanta coisa que já apareceu em constelação, né? Mas antes da concepção, influencia, sim, numa coisa que a gente chama que é o processo sentido, né, gestacional, assim, né? Que antes da concepção já eu vim dessa relação que pode ter sido bem sucedida ou nem tanto, mas eu vim com esses dois sistemas, provavelmente para compensar algumas coisas aí ou para fazer diferente, uma missão, mesmo que não estava tudo perfeito antes dessa concepção. Durante a minha gravidez, como a gravidez da minha mãe, no caso, né, na gestação, como que ela estava se sentindo? Ela estava feliz, estava com medo, o pai rejeitou, não rejeitou, isso influencia em mim hoje, né? E o meu nascimento, né? Que até as meninas já ouviram isso de mim, né? Que eu falo, parto natural seria o ideal, né? Mas tem os que nascem antes do tempo, que normalmente são ansiosos por natureza, o que nasceu a fórceps, que muitas vezes isso foi um trauma, assim, né? Ou nasceu depois do tempo, não queria nascer, né? O que que isso simbolicamente quer dizer? Que hoje pode estar influenciando, né, na minha vida. Então, isso é o amor interrompido que eu costumo dizer, que é quando eu rompo com meu pai ou com a minha mãe, e quase todo mundo tem, por algum motivo. Eu era criança, não tinha maturidade, ou bebê, né? Maturidade emocional para saber o que, que seria esse rompimento. E eu interpretei que ele me abandonou, seja porque ele foi trabalhar, ou a mãe foi trabalhar, voltou a trabalhar, né? Que nem tem a licença e volta, ou ela ficou doente, ou se separaram, né? Tudo isso gera um trauma que na criança ela interpreta como
um abandono. E ela rompe com esse pai ou com essa mãe, e quando ela rompe com isso, seja com os dois ou com um só, ela rompe com ela mesma. E por isso que muitas vezes a gente não se sente inteira, sabe? Não se sente assim, meu Deus, está faltando algo, né? Então, muitas vezes está vinculado, né, esse amor interrompido. E a gente pode olhar isso, né, através da constelação. Que mais? Que mais? Gente, perguntas até então? Alguma curiosidade? Não, por enquanto, só observando, tá. Então vamos lá. O que mais? O que eu trouxe aqui também para vocês, tá? Aonde que se aplica, né, as constelações familiares? Em tudo, na verdade. Tu pode ter qualquer profissão, se tu souber sobre as leis sistêmicas, né, sobre a constelação familiar, tu pode aplicar em tudo, seja no direito, eu como empresária, porque tem a parte das empresas aqui, ó, tu aplica as leis dentro da tua empresa e a tua empresa fica mais harmônica, né? Tem um módulo específico na formação sobre empresas. Eu aplico nas relações conjugais, querendo ou não, né? Sabendo que tu tá enxergando o que está acontecendo, tu vai agir, porque tu tem o conceito, né? Muitas vezes. Então, tem nutricionista que é minha aluna, tem terapeuta, tem psicóloga, tem advogada, médico, tem muitas opções, né? Até minha mãe, que ela acaba, né, assim, me acompanhando, ela, nossa, eu escutei um médico e tal, e ele falou das constelações, ó, é outro nível de médico. Eu, ai, tá muito engraçado. Mas é legal quando a gente vê, né, que o pessoal está ampliando a mente e que pode utilizar isso ao seu favor, né, e para a humanidade como um todo. Porque tu, sabendo trabalhar isso, por exemplo, numa equipe, tu não vai ser mais injusto, tu vai ver o que tá bom, se aquele lugar é o certo para a pessoa da equipe, se está tendo equilíbrio de troca, né? Que são as leis, né? As leis do amor, para quem não conhece, que é pertencimento. Então, todos merecem pertencer e ninguém deve ser excluído, seja no sistema, seja na minha empresa, né? Então, se tem uma exclusão, muitas vezes, enquanto esse ser, né, principalmente na família, não for incluído, isso fica ressonando com as próximas gerações. Então, vai ter pessoas que vão se sentir excluídas porque está ressonando com esse anterior, aí de uma geração anterior excluído, e ele repete os mesmos passos até a gente incluir todo mundo que foi excluído. Excluído pode ser briga, pode ser aborto, pode ser assassinato, pode ser suicídio, pode ser pessoas com doenças, deficiências, né? Muitas vezes eram excluídos, agora que bom que tem uma campanha, né, que a gente inclui todo mundo, né? E qual a outra lei que também é muito importante? A de equilíbrio de troca, né? Que é o quê? Eu dar e receber 50% em qualquer tipo de relação. Então, se eu dou demais, né? O outro que recebe demais, muitas vezes não consegue dar no mesmo nível que eu estou me doando, e ele tem uma tendência a querer sair dessa relação, né? E quem está dando demais tem que ver que está dando demais. Por que está dando demais? Quer ser reconhecida? Quer ser aceita? O que está acontecendo? Talvez ela ou ele, né, dar um pouquinho de menos para chegar nesse equilíbrio. Então, a lei de equilíbrio de troca é para qualquer relação, não só casal, pode ser com sócio, parceiro, cliente. Se eu quisesse aqui dar tudo para vocês talvez pensassem, nossa, ela deu tanto, nem sei se eu vou querer ver essa aula até o final, sabe? É uma intenção que tem que ter troca, né, de certa forma. Hierarquia, que é a outra lei, é o quê? Eu estar no meu papel certo, né? O Bert fala assim, né? No centro eu sinto leveza. Por quê? Quando eu estou no meu papel certo de filha, por exemplo, não sou mãe da minha mãe. Quando eu sou esposa e não faço o papel de marido.
Tudo isso são papéis, né? Ah, se eu definir que meu sócio faz o administrativo e eu faço, sei lá, as vendas, eu não posso trocar esses papéis, senão a empresa não vai para frente, né? Entre outras coisas, a gente tem que cuidar muito para não trocar, né, os papéis. Então, o que mais, gente, que eu trouxe aqui, né? Nas relações, né? As relações principalmente amorosas, que eu sei que é um tema que todo mundo gosta, assim, né? Eu acho que todas as leis aqui vão influenciar, mas acho que principalmente no relacionamento é a lei de equilíbrio de troca, né? Tem, as outras também influenciam, mas aqui é o dar e receber, dar e receber, dar e receber, né? E para a gente estar bem numa relação conjugal atual, digamos, ou quero estar bem numa futura relação, para quem é solteiro, né? Precisa muito olhar para o passado, né? Daí a gente vai fazer o exercício, que seria o quê, né? Eu olhar, ver se eu estou bem resolvida, nós mulheres, com o nosso pai, nossos relacionamentos anteriores, né? Comigo mesma, com o meu amor próprio, porque enquanto eu estou lá ressoando com as mulheres que foram desvalorizadas, que se sentiam que não podiam ser felizes no amor e tal, eu vou na lealdade até eu me dar conta que não, eu mereço algo diferente, tá? Profissão, né, gente, aqui. Profissão só faz sentido porque o que, que o Bert fala? Que a nossa profissão é um dos melhores laboratórios para que eu possa evoluir, porque lá eu vou ter troca, eu vou me esforçar, eu vou querer crescer, né? E a profissão tem muitas pessoas com conflito, e é bom, né? Que é o que eu falei, desconforto, porque elas querem fazer algo e o universo está pedindo, né? Que faça sentido, que não seja só para elas, mas que seja algo maior. E daí eu não digo assim que, ai, para todo mundo virar terapeuta, não. Eu costumo dizer assim que se eu faço balas para vender e eu tenho a intenção de fazer as pessoas felizes com a minha bala, que adoce a vida, sei lá, né? A intenção é o que vale. Deus tá ok, está alinhado ao teu propósito, se isso te faz feliz, né? Mas agora, enquanto eu estou vivendo, fazendo, né, uma profissão que é mais pelo dinheiro, não vai bater. Chega uma hora que tu cansa, que deu, que tá pesado, dói as costas, né? Então é hora de rever algumas coisas. E que bom que muitas pessoas estão se permitindo, né, rever essas profissões. Isso tem a ver com os setênios também, que eu falei para vocês. Então, tem mais dois tópicos aqui, que seria a saúde e o dinheiro, né? Todo mundo gosta muito do dinheiro, vou falar por último. Então, a saúde, né, é um módulo interessante que a gente tem na formação, porque eu gosto muito da parte de saúde quântica, tá tudo conectado, né? Mas o que que a gente fala na saúde sistêmica? Que a doença vem a serviço, ela vem me mostrar algo que eu não estou enxergando, né? Ela só vai vir porque eu não enxerguei num nível espiritual, num nível mental, e ela se manifestou no físico. E aqui, óbvio, gente, existem vários tipos de doença. Tá fresquinho aqui para mim, porque foi a aula passada da formação, né? Então, tem tipos de doença. Tem a doença que é fisiológica, mas que eu também vejo que é muito da origem emocional e espiritual. Tem a doença que é sistêmica, que é aquela doença que a gente repete, assim que nem eu tenho hérnia de disco. A minha avó tinha, minha mãe tem, minha tia tem, tá, né? O que é essa doença que está passando de geração em geração? Chegou até mim que eu preciso olhar, se eu quiser olhar, conscientizar, para que se eu tiver uma filha, ela não tenha essa hernia de disco, né? Uma responsabilidade e tanto. Então, tem a sistêmica, tem a doença que é espiritual também, no sentido que, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia veio a serviço
tentar modificar coisas como um todo, assim, né? Ver se as pessoas se conscientizavam, cuidavam mais delas mesmas, tivessem mais tempo, elas tiveram que ficar com a família, não dava mais para fugir, né? Algumas fugiam, né? De ficar com a família e tal. Então, agora, o que que aconteceu? Eu tive esse experimento com a pandemia, não foi fácil e tal. Mas será que agora eu me conscientizei depois que passou a pandemia? Será que ou eu voltei naquele ritmo igual, frenético, onde de novo eu não percebo mais nada, entrei no piloto automático, né, na Matrix. Então, né, essas pandemias e algo assim muito grande vem para dar um choque coletivo, né? Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, vai continuar aí na evolução, né? E por último, então, o dinheiro, né? O dinheiro é uma energia, né? O dinheiro ele precisa ir e voltar. Quando ele começa a trancar demais, é porque o meu fluxo energético pode ser de agora, das minhas crenças dessa existência, ou lá, sistemicamente, as pessoas tinham medo de perder dinheiro, perderam os seus negócios, viveram uma escassez assim muito grande, passaram fome, né? Então, cada vez que eu acesso, digamos assim, a prosperidade e o sucesso, às vezes o meu próprio medo da minha crença sistêmica me bloqueia energeticamente. E aí segura para não chegar em mim, porque eu estou ainda honrando lá os meus antepassados. Então a gente pode desbloquear isso, né? Com muita consciência, muito exercício, muita, né, liberação energética também, assim, muita dá para a gente fazer, né? Para todas as coisas que eu costumo dizer assim, eu constelei, eu de repente ampliei minha consciência, mas eu gosto muito de indicar para as pessoas, seja alunas ou quem constelou, que faça um ato simbólico. Esse é o nome, assim, né? Eu fazer algo simbólico, tátil, digamos assim, que honre aquela minha nova consciência. Tipo, eu vou plantar uma plantinha, vou escrever uma carta, eu vou 21 dias fazer uma limpeza. Daí cada um vai escolher o seu ato simbólico. Mas por quê? Que não é só tomar consciência ali na constelação e esquecer, né? Não, eu vou me exercitando, que nem o workshop que eu fiz ontem, é o músculo do cérebro, né? Me exercitando um músculo. Eu vou agora é uma nova realidade, agora não é assim, pum, né? Não, eu vou essa é a minha nova realidade, eu vou fazer diferente. Quando vier um pensamento negativo, ou se eu quiser reclamar, se doer para pagar o boleto, eu digo, isso não me pertence, eu devolvo ao remetente com partículas de consciência, porque não é meu, né? Então, isso é bem bacana, assim, né, gente, quando a gente vai tomando consciência. Então, gente, até aqui, eu falei bastante já, né? Mas até aqui, alguma dúvida, curiosidade, alguma coisa? É Não muito... desse material, vocês não vão receber livros para ficharem, para fazer leituras longas. É pouco material, possível de ler, tranquilo. E, além disso, a gente se encontra de 15 em 15. Então, além da semana, hoje tem a nossa aula de leitura. E a gente já vai deixar uma tarefa para vocês. Aí vai ter a aula de Newton daqui 15 dias. Então, vocês vão ter esses 15 dias para a leitura desse material que nós vamos deixar para a aula de Newton. Para preparar vocês. Acho que não é comigo. Será que era? Eu mutei ela, não sei. Mas se for, Melanie, se era comigo, me desculpa, me manda um imã. Oi, tá, mas acho que não era. Tá, mas vamos que vamos. Então tá, gente. Eu sei que aqui é uma pequena expansão da consciência, né, de como funciona aí as constelações e tal. Mas agora a gente vai trabalhar na prática. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, eu trouxe um exercício, ele é bem simples. Eu sei que para as consteladoras talvez seja muito básico, né? Mas vamos que vamos, porque ajuda todo mundo. Então, primeiramente,
eu vou pedir para a gente fazer uma pequena meditaçãozinha para entrar no vazio, que a gente chama, né? Esse vazio é o lugar onde não tem uma intenção, não tem julgamento, consigo principalmente. Porque às vezes eu respondo uma pergunta aqui pensando, nossa, o ideal seria que eu pensasse assim. Mas não, é a realidade agora. E vocês não vão precisar compartilhar comigo o que vocês responderam, nem com os colegas. Então, sejam muito verdadeiras com vocês, tá? Então, gente, vou pedir que vocês fechem um pouquinho os olhos, vou conduzir vocês 2 minutinhos para a gente entrar nesse vazio, tá? Então, feche os olhos um pouquinho, respira profundamente, inspira, segura o ar um pouquinho, solta, inspira de novo, solta, coloca a mão no coração, vai respirando e vai sentindo ele bater. Ele está batendo graças à tua vida, né? Graças a todo o teu sistema que veio anterior a você, graças ao teu pai e à tua mãe que te geraram. E a gente começa por aí. E vai relaxando, relaxa o topo da cabeça, a testa, relaxa as bochechas, vai respirando, relaxa o pescoço, braços, antebraços, relaxa o peito. Enquanto isso que eu vou falando do relaxamento, vai dando batidinhas aqui no meio do peito, assim, onde mais ou menos está teu coração, que é para a gente ativar a glândula timo. Vai dando batidinhas de leve. Relaxa a coluna, deixa o estresse lá fora. Agora é um momento só teu, não é por acaso que você está aqui. O campo te puxou, né? Relaxa o abdômen, lombar, parte pélvica, glúteo, pernas, joelhos. E os joelhos, quando a gente sente dor, né? É falta de humildade, falta de flexibilidade. Então, sinta-se assim, de joelhos para essa experiência. Honra essa experiência, que é só tua, é interna, não é para nós. Relaxa as panturrilhas e pés. Pode parar com o movimento no timo, aqui do peito. Respira mais uma vez profundamente. E vem para aqui agora, sem preocupações, sem julgamentos. E a tua realidade, a tua resposta interna, que a partir disso a gente vai trabalhar, tá? Vai voltando então para aqui agora, quando se sentir preparada, pode abrir os olhos. Respira fundo, que o campo, né, te ajude a ter clareza, que te ajude a conscientizar alguma coisa. Hoje, com uma sementinha, tá valendo, né? Se sair daqui com uma sementinha. Então, como é que funciona o exercício? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, assim, a gente tem aqui, se chama o diagnóstico e ação sistêmica. Ele não está completo aqui, mas aí já vai dar uma noção aí para vocês, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês peguem ou abram um bloco de notas, ou peguem um papel e uma caneta, né? E eu vou guiar vocês. Então, vai ter umas perguntas aqui, né? E se a resposta for sim, é 3. Se a resposta for talvez, meia, né? Meia boca, assim, é 2. Se a resposta for não, é 1, tá? Então,
A primeira pergunta, deixa eu só ver se estão todas prontas para fazer o exercício. Muitas estão sem a câmera, eu não consigo ver a carinha. Mas vamos lá. Então, a primeira pergunta é sobre o pai, tá? E agora é profundo, gente, não é racional, é profundo, com a sua alma, né? Deixa eu pegar um bonequinho aqui, fazer diferente para vocês saírem do racional. Ó, bonequinho da Daisy, a Daisy tá aí. Então, esse aqui é o pai de vocês. Olhem bem para o pai de vocês. Ó, olha de frente para o pai de vocês. E sente como que tá essa relação com o pai de vocês, tá? É só sentir agora, não é racionalizar, tá? E agora vocês vão responder. A pergunta um, com 3, 2 ou 1, tá? Você tem uma relação de amor com seu pai? Olha aqui para ele, ó. A próxima pergunta do pai, então. Você sente que ele é o pai certo para você? 3, 2 ou 1. Eu vou pegar outra aqui. Pegar aqui. Vamos lá. Aqui mexendo a câmera. Agora é com a mãe. Vamos lá. Agora, aqui está a mãe de vocês, ó. Olha bem para ela, para a mãe de vocês. Sente a fluidez, né, o sentimento. Agora, depois de olhar e sentir, né? A pergunta é, aqui eu copiando, né? Você tem uma relação de amor com a sua mãe? Amor puro, assim, amor de alma mesmo. Independente de quem ela seja, né? Do que tem uma relação de amor com a sua mãe? 3, 2 ou 1. E a outra pergunta é: você sente que ela é a mãe certa para você? Certo. Vamos para o próximo, então. Deixa eu ver aqui. Peguei um aleatório aqui. Então, carreira. Vamos pensar na carreira, tá? Essa aqui é a carreira de vocês. Olha que bonitinha. Talvez não seja ainda a carreira que vocês querem, né? Mas essa aqui é a carreira que tem a ver com o propósito de vocês. Olhem para ela, vejam como vocês se sentem, o que que o corpo está falando, está respondendo, né? E a pergunta é: você acredita que sua carreira e seu propósito estão alinhados? 3, 2 e 1, né? E agora outra pergunta é: a sua inteligência emocional está afetando negativamente o sucesso da sua carreira? Porque não é só inteligência emocional, né? Podem ser crenças, podem ser medos, podem ser algo que tu nem sabe denominar, mas que está impedindo, né, de ter sucesso na sua carreira. 3, 2 ou 1, né? E agora a gente vai para o próximo, que é relacionamentos. Esse aqui, então, é o bonequinho que representa os teus relacionamentos amorosos. Tá? Olha bem para ele, vê como é que tu te sente, se é pesado, se é leve, se dói alguma parte do corpo, se pesa o lado esquerdo, direito. Sinta o corpo de vocês. E se tiver alguma anotação para fazer, faz, né, no caderninho de vocês.
Então, sobre relacionamento amoroso, tá? A pergunta é, tem duas perguntas na mesma aqui. Primeiro, você é a filhinha do papai? O que é a filhinha do papai, né? Aquela que o pai é o herói, né? O pai é assim, meu Deus, não tem homem tão maravilhoso quanto ele, né? Esse é um extremo, né? E a gente pode falar algo do outro extremo. Talvez eu olhe para o meu pai e eu rejeito nele algo e eu penso, nossa, eu não quero isso para o meu relacionamento. Ou não quero ter um homem parecido com ele. Pode ser um dos dois, tá? Daí tu coloca três, dois ou um. Tá? A próxima pergunta de relacionamento é: você acredita que tem algo mal resolvido em um relacionamento do passado que não terminou com dignidade? Seria o quê terminar com dignidade? Se terminar assim, fica em paz para ti, principalmente no teu coração. Ou tu pensa, ah, eu fui traída, eu detesto aquele cara, nunca perdoei. Ou ele me deixou e essa dor se arrasta, né? E ele não deu certo com ninguém, né? Pode ser várias coisas. Então, aí, de novo, três, dois, né? Ou um. Um. E agora, por último, acho que eu tô sem aqui, vou pegar um aqui que simboliza, pegar um outro aqui, que simboliza o dinheiro, tá? Dinheiro, esse aqui. É importante que vocês olhem aqui para o dinheiro e pensem assim, você, vou fazer agora já o exercício completo, então. Você e o dinheiro. Esse é você, esse é o dinheiro. Você vai sentir na energia aí se ele é menor, maior ou é o mesmo tamanho que você. Né? Por mais que pareça ser o mesmo tamanho, tu vai sentir aí se ele é menor, maior ou o mesmo tamanho. O ideal é que ele seja o mesmo tamanho ou ele quer crescer, né? Maior. Mas às vezes a gente sente que ele é menor. E muitas vezes, quando a gente sente que ele é menor, ele está com indicativo que eu estou presa na criança, em algo criança, infantil, não cresci, porque adultos que fazem dinheiro, né? Crianças ganham dinheiro, né? Então pense um pouquinho, né, sobre isso. Sim, tal, sim, então. E a pergunta é: você sabe gerenciar o seu dinheiro? Gerenciar, fazer a gestão, controlar, né? Fazer multiplicar, né? Então, sim, talvez não, né? E a outra pergunta é: você se sente bem cobrando e recebendo dinheiro? Tem gente que se sente mal em cobrar e tem outras que sentem mal em receber, né? Assim, quando a pessoa, né, vai pagar, tá? Não precisa agora. Às vezes é inconsciente, né? Não, não te preocupa com isso. E eu bloqueando a energia do dinheiro, né? Tipo, tá, tá. É diferente do vem dinheiro, eu quero você, né? Vem, pode me pagar agora, não tem problema, né? Então, gente, agora vocês vão fazer aí um somatório, tá? Da nota aí de vocês. Antes de eu pôr lá o resultado, daí vou pedir que vocês coloquem aqui no chat que número que deu para vocês.
20, 22. Ah, deu bem alto. Eu acho só aqui. Tá certinho. 22. Então, vamos ver aqui. Vocês estão bem, olha. Vamos lá. Então, gente, fase 1, tá? Até 13, tá? Então, aqui, né, o que que aparece? Se até 13, assim, seria você está em uma fase inconsciente, né, quanto à visão sistêmica da sua vida e negócios. Nessa fase, normalmente, terceirizamos a culpa, entramos em processo de negação ou raiva, por não entender por que as coisas não estão dando certo na minha vida pessoal e negócios. Talvez você esteja repetindo padrões e sem saber o que não está deixando sua vida e seu negócio, se você tem negócio, carreira, fluir como deveria. Daí tem ação imediata aqui, né? E, gente, serve para todo mundo, tá? Porque às vezes a gente está numa fase, às vezes em outra. Então, se sentirem que também é para vocês, podem usar a ação imediata também, tá? Então, o que que seria? Se posicionar como adulta e autorresponsável pela sua vida, entender como esta relação, como está a relação com seus pais dentro de si, honrar a sua vida fazendo o que há de melhor para poder expandir na sua vida pessoal e negócios. Comece olhando para o seu financeiro, tome consciência aonde está indo, né? Vai ficar gravado, Osmari. Aonde está indo o seu dinheiro, agradeça por cada entrada e inicie o seu processo de expansão de consciência e do seu negócio, da sua carreira. Após, olhe para sua mãe na sua tela mental e agradeça pela vida. E olhe para o seu pai e fale a frase: de você herdei a coragem. Isso para quem, assim, ficou até 13, ou, assim, pegou algumas questões ali de mãe, ou mesmo de dinheiro que ficou muito baixa, pode fazer esse exercício, tá? Vamos para o próximo. Fase 2. Fase 2 é de 14 a 21, tá? Você já começou a despertar, provavelmente já fez algum processo de autoconhecimento, ou mesmo algum curso para melhorar, né, o seu negócio, a sua carreira. Já sabe da importância do equilíbrio entre as áreas da vida. Talvez acabe caindo nas mesmas ciladas, pois ainda não está firme o seu propósito e caminhada, mas já está na jornada. Faz parte do processo, né? Um degrau de cada vez. Essa é aquela fase que a gente volta um pouquinho, sabe? Ah, eu acho que evoluí aqui. E às vezes dá uma volta, né? Então, ação imediata, né? Se permita olhar no espelho e se elogiar das grandes conquistas que você já teve, apesar dos desafios. Faça uma carta para sua criança interior, agradecendo que, graças a ela, você se tornou adulta de hoje. Perceba que como está seu processo de honrar e tomar seus pais dentro de si. Ou seja, agradecer a vida que eles te deram de todo o coração. Você é provável que já separa suas finanças pessoais, tal. É hora de crescer, pensar, né, em expandir e tal. Aqui não só para o negócio, mas expandir na vida, né? Caso tenha em seus ancestrais, né, pessoas que tiveram negócios ou que tiveram perdas, né, faça uma autoconstelação com um objeto, representando esse ser, dizendo para ele que ele deve, que dela vem sua força, né, e que você vai ficar com o que é seu e deixa com ele, né? Então, como que é essa autoconstelação? Se tu sabe que teve alguma perda, uma escassez muito grande no teu sistema, não precisa ser bonequinho, caso tu não tenha. Pega dois objetos. Um é você e outro é o seu ancestral aí que você
Às vezes sabe, às vezes não sabe. Você vai ver no seu coração se teve perdas, escassez. A maioria do sistema tem, né? Ou roubo, ou, né? Ou não soube lidar bem com o dinheiro, perdeu tudo, né? Então, você vai fazer esse exercício, né? Olha para isso, né? Honra esse ancestral, agradece de todo o coração, né? Diz, olha, eu sei que foi difícil e tal, mas eu deixo com você o que é de você e levo comigo somente o que é meu, né? E começa assim a incluir abundância na tua vida, símbolos de abundância, né? Às vezes é no fundo do celular, às vezes é uma coisa dourada, uma coisa vermelha. As cores têm a ver muito com o fluxo de energia, de abundância. Às vezes é uma planta, né? Então, tem muita coisa aí para um cristal, né? Coisas que a gente pode chamar aí a abundância também. E quem está acima aí que foi até que é a maioria, né? O 22 ao 30. Então, nessa fase, você já está com consciência expandida, reconciliada com seus pais, né? E sabe do dom da vida, sabe da sua autorresponsabilidade e quer ser protagonista da sua história. Sair da plateia e ir para o palco, né? Essa fase de lapidação, onde você pega impulso para expandir, né? E ninguém te segura mais. Você faz das suas experiências degraus que te levam para mais alto, né? Pois entendeu que isso foi um aprendizado, te fortaleceu. Não teme mais o sucesso, e sim é resiliente e o persegue. E não é apenas o sucesso nos negócios, mas em todas as áreas da vida, né? Então, a ação imediata aqui é tire um tempo, faça uma lista de coisas novas para você experimentar, como ir a um lugar diferente, uma aula, marcar um café. Tranquilo, Melanie, porque a gente está aí nos três níveis, porque a gente oscila, tá? Li aqui a tua mensagenzinha, eu já às vezes estou no primeiro, às vezes, né? Hoje tu tá aqui, mas amanhã pode estar mais, menos, porque a gente oscila bastante, né? Mas o que importa não é o que bate com o teu coração que tu pode fazer de ação imediata aí, né? Então aqui, ó, marcar um café com alguém que você não conhece, que às vezes aquela história de vida inspira, né? Algo que te desafie, que você possa trazer uma experiência aí para você, para o seu negócio, né? Faça uma reflexão escrita sobre aqui é seu negócio, né? Mas sobre a sua carreira. Entenda quais foram as decisões e atitudes que te ajudaram a crescer e as reutilize para essa nova subida. Pesquise sobre investimentos, comece pequeno. Então, aqui o financeiro conta, né? Ah, eu boto R$ 50, sei lá, na poupança. O universo agradece, né? Porque tu tá investindo teu dinheiro. Pode ser R$ 20, mas é diferente do que não ter nada guardado, né? Isso conta, assim, né? Comece a pensar em novos produtos ou serviços, né? Isso aqui tem um pouquinho do empreendedorismo, né? Onde você possa passar adiante sua experiência, ao mesmo tempo ganhar mais e ter mais qualidade de vida. Porque às vezes a gente associa que trabalhar naquilo que a gente gosta e tal, é trabalhar muito e não ter mais tempo para si. Isso não é real, porque a gente precisa de diversão, precisa de tempo de descanso para que o negócio, para a carreira também dê certo, né? Faça uma lista da gratidão por tudo que você é grata hoje e também grata pelo que vai vir, que ainda não chegou, mas que você vai escrever o que está por vir, né? O seu imaginário, né? Puxando essa energia para si, né? De cima, de baixo, de todos os lugares, né? Então, gente, o que acharam? Gostaram de se autoanalisar? Acho que é bastante informação em pouco tempo, né? Mas com certeza ajuda aí. E o mais importante, a ação, né? É colocar em prática que se tu te identificou com algum dos exercícios, fazer ele, que só uma aula não vai mudar a tua vida, né? Mas fazer o exercício, se dedicar para essa evolução, é que nem ir na academia, né?
Se eu não pratico, se eu não faço o que tem que ser feito, não vai ter resultados diferentes, né? Então, gostaram? Como é que foi? Quietinhas, deixa eu só tirar aqui.